Oi, esse é Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha conversam sobre os processos de envelhecimento e também nos ajuda a nos sentirmos menos sozinhas nessa jornada. Às vezes, vamos estar nós duas, às vezes uma, às vezes outra, mas não se preocupe, o papo vai ser sempre bom. Meu nome é Carla, eu sou jornalista e eu tenho 60 anos. Meu nome é Silvia Loebe, sou psicanalista e tenho 79 anos. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a muitas mulheres, a menopausa. Para isso, a gente convidou a doutora Ana Priscila Sógia, é médica endocrinologista e metabologista pela Universidade de São Paulo, com doutorado pelo Sírio-Libanês, especialista em saúde da mulher e envelhecimento. Com ela, você vai ver que menopausa não é nenhuma bicho de sete cabeças e não tira o prazer das mulheres. Então, Obrigada, Silvia, pelo convite. Obrigada, Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã do trabalho que vocês desenvolvem e fico muito feliz de participar com esse assunto que é tão importante e que tantas mulheres ainda têm tantas dúvidas. então a gente vai começar do começo. Qual a diferença, doutora Priscila, vou te chamar de Priscila, entre climatério e menopausa? Então, se a gente for pensar, Silvia, climatério é uma palavra que ela começou a entrar na vida das mulheres agora. Pouquíssimas mulheres falavam sobre climatério ou perimenopausa. Então, a gente associava muito a menopausa com a parada da menstruação. Por definição, a gente coloca que a menopausa é quando a mulher fica 12 meses sem ter ciclos menstruais. Mas esse período que antecede a menopausa, por muito tempo foi esquecido pelas mulheres e pelos médicos e pelos estudos, e que é o período onde a gente tem mais sintomas. Às vezes, esse climatério ele pode durar 6 a 8 anos antes desse último ciclo menstrual, que a gente caracteriza como menopausa. E é onde a gente tem mais aparecimento de sintomas e que a gente precisa cuidar melhor da mulher. Então, uma dúvida. Quando você fala que pode durar de 6 a 8 anos, que sintomas que são esses? E como é que eu vou saber que eu estou no climatério e não é qualquer outra coisa? Então, Carla, isso é uma dúvida mais frequente, porque a gente não tem um exame diagnóstico. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os exames, mas, por definição, tanto a menopausa quanto o climatério são diagnósticos clínicos, ou seja, quando eu estou 12 meses sem menstruar, eu estou na menopausa. E o climatério? É quando eu tenho o aparecimento de sintomas decorrentes de uma baixa hormonal. Só que esses sintomas são tão extensos e tão diferentes de mulher para mulher que muitas vezes a gente nem reconhece como sendo um sintoma relacionado à parte hormonal. Então, o que eu trago muita atenção para as mulheres é, a partir dos 40 anos, fique muito atenta ao seu corpo. Porque muitas vezes é um sono superficial, às vezes são fogachos, às vezes são dores pelo corpo, às vezes é uma irritabilidade, às vezes são olhos secos e zumbido. Nossa, Pri, pode dar tudo isso a queda hormonal? Pode. Então, é uma lista muito grande desses sintomas. E a atenção que eu dou, então, para as mulheres que estão escutando para a gente, escutando a gente é, fique atento ao seu corpo. Mudou alguma coisa? Coloca isso, anota, leve isso para o seu médico. Converse com ele sobre o que está acontecendo. Não normalize as mudanças que acontecem após os 40 anos. Mas a dúvida é, Pri, vão ter sintomas? Muitos. E eu coloquei aqui os principais e essa atenção que a gente sempre tem que ter. E é sempre por volta dos 40, porque eu entrei na menopausa com 55. Você também, né, mãe? Tarde. É muito tarde, muito tarde. Aliás, nem sabia que eu estava na menopausa. Se eu tinha sintomas, também não sabia que era isso, que era climatério. Eu acho importante o que você está falando, né? Então, isso é muito lindo. A gente associa muito, Silvia, esse climatério, a menopausa, com os calores. Com calores e muitas vezes uma alteração da nossa saúde íntima. E o que a gente tem que entender aqui é que esses sintomas são muito vastos e também é muito individual. Existem mulheres que não vão ter sintomas clínicos, seja por uma característica genética, seja por um estilo de vida. Existem mulheres que muitas vezes já têm uma alimentação muito equilibrada, têm uma alimentação rica em fitoestrógenos, como linhaça, como soja, e aí isso faz com que muitas vezes ela não tenha tantos sintomas. Então, essa vida mais em movimento, com atividade física, vai diminuindo muitos dos sintomas que algumas mulheres podem ter. Mas é algo muito individual e a gente tem que respeitar, porque cada mulher vai ter os seus sintomas e a sua menopausa. E tem muito menopausa precoce também, hoje?
Esqueci de falar da idade. Então, assim, geralmente, a média de aparecimento da menopausa, não do climatério. Então, assim, quando vai ser a data da minha última menstruação? A média populacional é entre 48 e 52 anos. Mas ela pode acontecer em qualquer idade. Então, vão ter mulheres que vão, né, a ter esse último ciclo menstrual com 55, 56, 58. E a gente tem visto cada vez mais mulheres com essa falência ovariana, com essa diminuição de produção hormonal mais precoce. Então, com 35, com 38, com 40. E, assim, o porquê isso está acontecendo, a gente ainda não tem certeza, né? Assim, a ciência fala, será que é o nosso estilo de vida? Será que é a questão do tabagismo? Será que é a questão de alimentos industrializados? Será que é uma questão genética, autoimune? Eu acho que tem muitos fatores que levam a uma menopausa precoce. Então, a atenção é muito importante após os 40, mas vou me corrigir. A atenção é importante em qualquer idade. Então, qualquer mudança que a gente tenha do nosso corpo, a gente sinalizar e fazer alguns exames para avaliar como estão a nossa produção hormonal. Vocês têm, só perguntar lá para o nosso público, para as nossas seguidoras, conta pra gente, vocês estão sentindo algum sintoma? Já entraram na menopausa, não entraram? Né? Isso é legal para a gente conhecer mais vocês também. Qualquer pergunta, mãe? Queria saber, para algumas mulheres, a menopausa, os sintomas são insuportáveis. E para outras levam mais ou menos. Quais são, por que isso acontece? O que é uma sensibilidade maior? Fora isso que você já falou. O que eu trago aqui, Silvia, eu falo que quando a gente vai falar sobre gestar, que é um assunto que não é o assunto do podcast, eu falo que é muito importante que a mulher ela se prepare para esse momento anos antes de ter a gestação. Do ponto de vista de alimentação, de exercício, até do ponto de vista psicoemocional. E a menopausa é a mesma coisa. Então, a gente entender quais são os motivos que levam a essa menopausa precoce ou a esses sintomas, permite que a gente também cuide, né, do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, da atividade física, anos antes da menopausa. Então, puxa, eu vou entrar na menopausa com 48, 52 anos, quando eu tiver com 40, 42, deixa eu bater um papo. Deixa eu acompanhar o Minha Idade Não Me Define. Deixa eu entender um pouco mais como funciona esse envelhecimento. Porque esse cuidado com o nosso estilo de vida é o principal fator que diminui os sintomas. Então, quando assim, eu vou trazer um caso para vocês de uma paciente que veio procurando pelo climatério. E aí, o que a gente percebeu? Essa paciente, ela, na verdade, eu passei algumas propostas para ela de mudança de estilo de vida. Ela voltou 5 anos depois. Ela falou, agora eu acho que eu preciso da sua ajuda de novo, doutora, porque agora os sintomas apertaram, porque agora eu tô na menopausa. Mas ela passou 5 anos no climatério, controlando esses sintomas, com essas propostas de meditação, atividade física, alimentação, sono regular, até esse mindset, né? Ou seja, como eu tô olhando para esse momento, como eu tô cuidando do meu corpo. Então, se eu for dar uma orientação, cuide tanto para chegar melhor na menopausa, quanto para também diminuir os sintomas do climatério. É interessante o que você está falando, porque é uma coisa que a gente fala de educação para longevidade, e é isso, é uma educação para menopausa, que nunca se falou disso, né? Concordo. E essa educação para o gestar, para a menopausa e para a longevidade, aí eu vou ser um pouco radical. Eu acho que ela começa na adolescência, na infância, na maneira cultural que a gente lida com esses assuntos. Eu acho que sempre é época, sempre é tempo de a gente falar sobre isso, mas a gente tem muito medo de falar de finitude, de longevidade, de menopausa, como se fossem coisas que são ruins para o nosso corpo. E quanto mais preparada a gente tiver, mais fluido vai ser esse momento. Então, eu acho exatamente isso, que a gente traga mais esse assunto para a nossa vida, para as nossas filhas, para os nossos filhos, para que cada vez mais a gente lide com esses assuntos com naturalidade. E tem uma coisa interessantíssima, né? Porque a menopausa é vista por muitas mulheres como é o limite do envelhecimento, né? Depois da menopausa, acabou a vida sexual, acabou a vida afetiva, acabou, né? Enfim, claro que é tudo muito complexo, porque são mudanças muito grandes no corpo, né? Mas como é que uma médica lida com isso? Porque isso tem um aspecto psicológico super importante, né? Tem 2 aspectos, né, Silvia? O psicológico e o orgânico. Então, assim, muitas mulheres, inclusive, têm medo da menopausa,
porque elas chegam no limite, que foi o que você falou. Então, essa mudança no nosso corpo físico, muitas vezes pode ser tão intensa que a gente olha para isso como sendo a pior coisa que está acontecendo com a gente. Então, eu recebo muitas mensagens, muitas vezes, né, no meu post, fala, doutora, eu odeio a menopausa, ela é horrorosa, nada dá certo. E eu imagino a dor que essas mulheres estão sentindo, e é uma pena, Silvia, porque hoje a gente tem tantas propostas para acolher essa mulher, para tratar essa mulher e para minimizar esses sintomas, seja do ponto de vista hormonal e seja do ponto de vista não hormonal. O que não falta hoje, na verdade, são propostas para aliviar o que acontece, né, nessas pessoas que têm essa intensidade maior. O problema é que muitas vezes essa informação não chega. Esse tratamento não chega, né? Eu acho que vocês que acompanham esse assunto, saiu, né, no New York Times, no New York Magazine esse ano, um post, né, uma revista, uma capa de domingo, que é a capa que tem mais impacto, nós estamos enganando as mulheres na menopausa. Aí quando eu fui ler a reportagem, eu falei, nossa, o que a gente está fazendo de errado? Até me senti, né, será que eu estou fazendo algum manejo errado no consultório? E, na verdade, por que nós não oferecemos tratamentos e propostas para as mulheres, e a gente só minimiza o que elas estão sentindo. Então, eu acho que é muito isso, é a gente entender que tem propostas e que essa informação chegue cada vez mais e que elas procurem a ajuda que elas quiserem. Vão ter mulheres que vão querer uma proposta hormonal, vão ter pessoas que querem uma proposta mais natural, com estilo de vida, e para cada mulher vai ter uma proposta certa. O doutor Drauzio Varela fez um artigo, não sei se você viu, muito interessante, você viu? Que ele fala assim, que se a menopausa, se os homens entrassem na menopausa, a solução seria muito rápida, né? Eu tenho uma dúvida, antes da gente seguir para esses tratamentos de reposição, isso é uma dúvida minha, acho que as nossas seguidoras também têm. Conta um pouco dessa dança de hormônios, o que acontece no corpo? Tá, e aí No corpo, na pele, no cabelo, em né, nas tudo. unhas. Isso. Exatamente. São hormônios protetores. Nos nossos relacionamentos, em em tudo. tudo. Na cama. Exato. Mas assim, a gente relaciona muito a menopausa com um período de queda de hormônios. E o que a gente tem que entender é que no climatério, e é o climatério o problema, não é a menopausa. Não que a menopausa também não seja uma continuidade desse processo. Mas a grande mudança do nosso corpo acontece anos antes de a gente parar de ter fluxo menstrual. Isso tem que ficar muito claro. Porque muitas vezes a mulher chega para o médico, ela nem pensa nisso porque ela ainda está tendo ciclo menstrual. Mas esses hormônios já começaram a se alterar. Então, o que é interessante a gente entender é que a primeira coisa que acontece é a gente ter ciclos anovulatórios. São ciclos em que a mulher não vai mais ter ovulação. Então, ou seja, aquele ovário já está entrando numa fase de senescência, numa fase de envelhecimento, ele não vai conseguir ter um óvulo, não vai ovular. Só que quando ele não ovula, ele não produz a progesterona. Então, tem momentos, alguns anos, meses, no qual a mulher não vai produzir a progesterona e vai produzir o estradiol, que é o principal hormônio feminino. E nessa fase, a mulher vai ter um sono mais superficial, ela vai ter irritabilidade, às vezes ela vai ter vontade de comer doce, ganho de peso, porque um hormônio vai estar mais alto e o outro que faz esse balanço vai estar mais baixo. Com o passar do tempo, esse estradiol vai caindo também. E é quando a gente começa a perder massa óssea, é quando a gente começa a ter os calores. Muitas vezes a gente vai ter uma alteração de saúde íntima com secura vaginal, então diminuição de libido. Então a gente vai ter fases no climatério. Então, nem sempre eu tenho que dar todos os hormônios ou repor todos os hormônios. A gente tem que entender em que momento a mulher está e trazer uma proposta, seja ela medicamentosa ou não, para aquela fase. Mas, geralmente, esses hormônios vão se comportar dessa forma, Carla. Aí a gente vai trazer um outro assunto em pauta, que de repente a gente vai também falar mais para frente, que é a testosterona. Eu ia te perguntar disso. Exatamente. Porque quando a gente vai falar, né, inclusive saiu um artigo na Nature, né, agora, no dia 5 de maio, e a gente fala muito sempre da progesterona e estradiol, progesterona e estradiol. E a maior parte dos protocolos de pesquisa só envolve esses dois hormônios. Mas o ovário, ele produz muitos hormônios, um deles a testosterona. E o que eles têm tentado, inclusive do ponto de vista científico, é trazer mais esse hormônio para a pesquisa e entender qual é o impacto que ele tem no corpo da mulher. Às vezes a gente, né, tem muita discriminação pelo mau uso, mas o que a gente tem que entender é que a gente também tem pouca pesquisa, justamente porque a gente não olhava ele como sendo importante.
Eu acho que a ideia para os próximos anos, para a próxima década, é entender todos os hormônios que são produzidos no ovário e aqueles que são importantes ou não, a gente manter essa produção a longo prazo. E a testosterona ela começa a cair a partir dos 35, 40 anos. Algumas mulheres, na minha opinião, aí, assim, eu sempre falei que, assim, existe a questão da literatura científica e o olhar da doutora Ana Priscila. Eu acho que algumas mulheres sentem falta, sim, desse hormônio. Então, a gente olhar para a mulher, respeitar, entender que pode ser que seja importante e a gente dá na medida certa e na indicação certa. Mulher é muito complexa, né? Somos muito complexas. Então, muito interessante isso que você fala, mas o cuidado que a gente precisa ter, né? A delicadeza, porque realmente é um universo, né? Complexas, maravilhosas, diferentes também, eu Muito acho. diferente, né? E que bom que a gente tem que ter essa atenção para o nosso corpo. Então, tem inclusive alguns estudos mostrando essa diferença cerebral entre homem e mulher, o impacto do estrogênio. E ok, então vamos respeitar a nossa individualidade e cuidar também para que a gente possa dar os instrumentos certos. Mas concordo com você, Silvia. Quando você está falando dos instrumentos, eu acho que a gente entra no assunto mais que todo mundo tem dúvida, que é a reposição hormonal. Quer dizer, ainda é o melhor tratamento. E como você disse, para cada um vai ter uma receita, né? Não é uma coisa que é igual para minha mãe, para você. Exato. Assim, antigamente, então até vou trazer um pouquinho, né, o porquê desse tabu. Uhum. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, teve um estudo, né, o WHI, que teve um grande impacto negativo. E a maneira, muitas vezes, como ele foi colocado na mídia, e não é a culpa da mídia, que chegou esse dado, essa informação, e muitas mulheres tiveram muito receio de fazer reposição, assim como os médicos também. Esse estudo foi reavaliado, tiveram vários erros na forma da sua condução, novos estudos foram feitos, e hoje a terapia de reposição hormonal, ela é a primeira indicação de tratamento para mulheres na menopausa com os sintomas. Então, por muito tempo a gente falava, vamos dar tibolona, vamos dar um fitoterápico, vamos evitar a reposição hormonal, e esse conceito, ele ficou não só para a sociedade, mas para os médicos também. E eu sou endocrinologista, me formei na USP, fiz residência na USP, tenho doutorado. Eu tive uma aula de menopausa na minha vida inteira, na minha vida acadêmica. Se a gente for imaginar que 50% da população é mulher, que menopausa está em relação com hormônios, e eu como endócrino, como que eu vou ter uma aula só? É como se isso, na verdade, não fosse valorizado. Então, assim, o olhar que a gente está tendo hoje não era o olhar que a gente tinha 20 anos atrás. Da necessidade, da importância, do impacto desses hormônios, não só para os nossos sintomas de fogachos, mas também para o nosso envelhecimento. Bem, hoje as coisas estão mudando. E esses estudos que a gente teve nesses últimos 20 anos nos dão segurança de entender que a reposição hormonal é a primeira linha de tratamento. Então, assim, validado. Então, até tinha comentado com a Carla que esse ano saiu um artigo no JAMA, que é uma revista de altíssimo impacto na área médica, e ele deixa bem claro nesse artigo que a primeira indicação de tratamento é a reposição hormonal. A gente não tem mais que ter medo disso. Quer dizer, não está mais diretamente relacionada ao câncer. Acho que era esse o medo, né? Quando esse estudo saiu, na verdade ele foi interrompido por causa do aumento do risco de infarto e AVC. Porque foi um estudo direcionado para avaliação cardiovascular. Lógico que ele foi avaliar osso, foi avaliar mama, foi avaliar outros efeitos da reposição hormonal, mas ele foi um estudo direcionado para avaliação cardiovascular. Quando nesse estudo mostrou que as mulheres que faziam reposição tinham mais infarto e AVC, a gente falou, imagina, a gente está matando essas nossas mulheres, vamos parar. Mas por que a gente teve esse resultado? Por vários vieses. Então, eram mulheres mais velhas, com 60, 70 anos, há mais de 10 anos na menopausa. Foi feita uma reposição hormonal com estrogênio em alta dosagem e oral, que a gente sabe que hoje aumenta o risco de trombose. E eram mulheres de alto risco cardiovascular. Eram mulheres diabéticas, eram mulheres hipertensas, eram mulheres tabagistas, é isso mesmo. Então, assim, é como se eu estivesse falando, olha, vamos dar uma coisinha para você ter uma trombose? Poxa, é lógico que deu erro nesse estudo. Hoje, qual que é o nosso olhar? Primeiro, a gente não deve nem esperar a menopausa. A ideia da reposição hormonal é começar no climatério, quando a mulher tem os sintomas. Por que eu tenho que esperar?
ela parar de menstruar durante um ano, quando ela já teve piora da massa óssea, piora dos sintomas cognitivos, já tá sem dormir, já tá ficando maluca, e aí eu vou falar, agora eu dou hormônio pra você, agora eu não quero mais, tô brincando, agora eu quero também. Mas a ideia é, puxa, quando a mulher traz esses sintomas pra gente, a gente tá percebendo que tá tendo uma repercussão na sua saúde mental, orgânica, óssea, vamos começar a reposição. Então, a ideia não é esperar, é entender a mulher nesse momento, não usar o estradiol, a gente daqui a pouco vai falar de reposição, não vamos usar o oral. Vamos usar o transdérmico, que não aumenta o risco de trombose. Então, assim, a grande repercussão negativa foi a parte cardiovascular. E hoje, né, só para a gente finalizar a parte do coração, é a reposição hormonal, quando bem indicada e no momento certo, diminui risco de infarto, diminui risco de AVC, que é o derrame, diminui risco de síndrome metabólica e diabetes e diminui mortalidade geral. O que é diminuir mortalidade geral? As mulheres que fazem reposição morrem menos do que as que não fazem. Puxa, que bacana! Então, eu acho que é para aliviar os sintomas. A reposição hormonal ela é indicada nas pacientes que têm sintomas do climatério, só que esses sintomas são muito amplos, que foi o que a gente conversou, mas que tem outros benefícios, como esses que a gente acabou de falar. E quem não pode então, fazer reposição hormonal? Porque tem gente que não pode. Concordo, Silvia. Quem não pode é mulher? É. Tá na menopausa? Tô. Tem os sintomas? Sim. Então ela tem todo o direito de receber uma proposta não hormonal para melhorar esses sintomas que ela está sentindo agora e para prevenir tudo isso que a gente está conversando. Então, se a gente sabe que durante a menopausa aumenta o colesterol e a pressão, vamos checar essa mulher. Se o colesterol está aumentando, vamos olhar de perto. Vamos entrar com uma proposta para não aumentar esse risco do coração. A pressão está subindo? Vamos monitorizar a pressão, vamos mudar estilo de vida. E a gente também tem outras medicações que servem para diminuir sintomas de fogachos. Puxa, vamos entrar com medicações que aumentem a serotonina, tipo uma fluoxetina, uma sertralina, uma desvenlafaxina, que são medicações que vão aliviar os fogachos, que vão melhorar o humor. Porque a alteração do humor na menopausa, a irritabilidade, a tristeza, a melancolia, tem relação com essa queda de serotonina. Então, vamos aumentar a serotonina. Inclusive, a Sociedade Americana, né, de Oncologia, ele recomenda muito que a gente entre com essas medicações em mulheres com câncer de mama que começaram tratamento, porque elas estavam com o hormônio lá em cima, com 30, 35 anos, e de repente, vraft. Então, elas são muito sintomáticas. Vamos dar esse suporte com essas medicações que não interferem em nada no tratamento oncológico que ela está realizando e elas vão ter um alívio, tanto dos sintomas de fogachos quanto das alterações psicoemocionais que acontecem pela queda hormonal. Então, o que não falta são propostas de tratamento para o osso, para o fogacho, para a saúde íntima. Hoje, a gente não tem só os hidratantes, a gente tem um laser. Então, a gente tem uma gama de propostas para abraçar as mulheres que não podem fazer. Só que olha só, quantas coisas eu disse que a gente vai ter que fazer quando a gente não entra com a terapia hormonal. Então, muitas vezes eu vou ter que abraçar o corpo inteiro da mulher, porque os nossos hormônios agem em todas as células. Mas a gente tem essa proposta. Poxa, mas se eu posso fazer a reposição, é muito mais fácil, porque aí eu faço a reposição e melhoro tudo isso de uma vez só. Mas o importante é entender que a gente tem várias propostas para essas mulheres. Mas eu só queria entender em que categoria que estão essas que não podem fazer? Que você falou que estão em tratamento oncológico, tem antecedentes na família, que mais? Ou é isso? Então, quais são as mulheres que têm contraindicação? Mulheres que têm uma trombofilia, que tiveram uma trombose, pelo menos por enquanto, é uma contraindicação relativa. Em casos importantes, às vezes a gente vai discutir junto com o hemato. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com trombofilia que estão em tratamento, mas com hemato junto, com anticoagulação. Então, assim, vai ser muito caso a caso, mas de uma forma em geral, Silvia. Carla, a gente vai deixar para pacientes que tiveram trombose ou têm trombofilia, que já têm uma doença cardiovascular estabelecida, com ateromatose, com placa, já tiveram infarto e AVC, porque a gente ainda não tem estudos de segurança, e pacientes que já tiveram câncer de mama. Pri, mas a minha mãe, que tem 80 anos, teve câncer de mama quando tinha 75. Vamos tentar entender um pouquinho essa questão do histórico familiar.
A gente olha para o histórico familiar de câncer de mama como sendo algo importante quando acontece em familiares com uma idade muito precoce. Então, assim, puxa, minha irmã teve câncer de mama aos 35, minha mãe teve aos 40. Bem, então, peraí. Então, são mulheres jovens, mulheres, assim, a minha prima de segundo grau. Não. Então, assim, que sejam da mesma linhagem, avó, mãe, irmãs e filha. E 1 a 2 familiares com idade mais precoce ou, por exemplo, eu tenho um homem na família que teve câncer de mama. Então, esses casos são muito sugestivos de ter um componente genético, hereditário. Então, antes de fazer qualquer coisa, vai ter um onco acompanhando junto. Faça um teste genético, se acessível, porque muitas vezes a gente acha que tem um componente genético, mas não tem. A hora que a gente vai fazer, tem o negativo. Então, só que assim, é uma mulher que requer atenção antes de a gente começar qualquer tratamento. Então, provavelmente eu vou convidá-la a ter um masto ou um onco junto nessa proposta e fazer uma avaliação genética. E aí, de acordo com esse resultado, a gente vai decidir junto o que seria melhor para ela. Ah, perfeito. Então é isso que você está falando, que tem uma receita diferente para cada pessoa, Isso. né? Então, quem a gente. Vamos só para a gente fechar, né? Que acho que foi muita informação. Então, primeira informação: quem a gente realmente não recomenda que faça? Pessoas que já tiveram trombofilia, que têm trombofilia ou tiveram uma trombose, que já tiveram um infarto AVC prévio, ou que ela mesmo teve câncer de mama, ou seja, eu já tive no passado. Ter histórico familiar de câncer de mama contraindica? Não. Ainda mais numa idade mais avançada, porque durante o nosso envelhecimento vai aumentar a prevalência de câncer de mama. E isso não quer dizer que você tenha um risco para isso. Então, histórico familiar não é contraindicação, a não ser que seja numa idade mais precoce, tenha um homem com câncer de mama, tenham mais de 2 familiares. Nesses casos, não é uma contraindicação absoluta, mas requer uma atenção. Deixa eu perguntar, você pode, enfim, a gente pode pensar em reposição hormonal no climatério, já no climatério? Sim, Silvia, essa é a mensagem de hoje. Ouviu, meninas? Essa é a mensagem. 45 anos, começou mudança, converse com os seus médicos. Mesmo que o exame hormonal venha normal. Começo do nosso podcast. O diagnóstico é clínico. Tem sintomas, tem essa idade, tem que fazer a reposição, mudança de estilo de vida ou tratamento que você optar. Mas a ideia é que a gente não espere. Se for uma escolha da mulher fazer a reposição, eu não tenho que esperar 12 meses sem ciclo. Não. Apareceu os sintomas, converse com ele, saiba mais sobre a sua natureza, entenda quais são as suas predisposições e se a proposta for uma reposição hormonal, comece. Essa é a indicação não da doutora Pri. Essa é a indicação da literatura hoje, assim, dos livros, dos congressos e do consenso. Mas se você acabou de falar aqui, e se os exames não estão indicando nada, como é que vai ser? O que você vai dar para essa mulher? É clínico, né? Ah, é só clínico. Lindona. Exatamente isso. Quando você está com depressão, os exames não indicam nada. Tá certo. É um diagnóstico clínico. Uhum. A gente tem que entender que tem coisas que são assim, puxa, minha glicemia está 170. Eu tenho diabetes? Se a glicemia de jejum tiver assim, ó, minha glicemia, vamos tirar o 170 que é duvidoso. Vamos colocar, minha glicemia está 300. Ok, é um parâmetro analítico, tá ali, o resultado. Qualquer médico que vê uma glicemia de 300 vai falar que é diabetes, ponto. Mas o que a gente tem que entender é que tem algumas coisas na área médica que o diagnóstico é clínico, como depressão, como ansiedade e como climatério. A alteração do exame da mulher no climatério só vai ficar alterado, o FSH subindo e o estradiol caindo, lá na fase final do climatério. Quando ela já está parando de ter fluxo, quando ela está parando de ter ciclos e quando até ela já sabe que está na menopausa, né? Então, assim, quando eu tiver os calores e eu parei de ter fluxo, meu fluxo está regular, ela vai falar, eu acho que eu estou na menopausa. Eu acho que o médico, ele justamente abraça essa paciente anos antes. Quando ela traz essas queixas, que às vezes não são tão claras nem para ela mesma, e a gente sabe que pode ser decorrente do climatério. Tá? E aí, não é que ela precisa fazer a reposição hormonal, a gente vai ver o que ela precisa naquele momento. Algumas mulheres a gente pode começar, outras a gente pode começar o estilo de vida, mas o diagnóstico é clínico. Então, se o seu exame está normal, e se o médico fala assim, seu exame está normal, você fala, mas eu não tô, então eu preciso de alguma coisa. Então, ou seja, qual vai ser a proposta? Eu não sei, mas me ajuda, tá? O que não pode falar é que tá normal, então eu tô normal também. Não tô.
eu preciso de alguma coisa. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é que essas mulheres muitas vezes vão parar onde? Ah, então você não tá normal? Vai no psiquiatra. Ou vai, você tem fibromialgia, vai no reumatologista. Adoro os psiquiatras e os reumatologistas. Eles são importantíssimos. Mas muitas vezes essa mulher já tinha alterações hormonais. Dá 2, 3 anos que ela está nesse acompanhamento, ela fala, agora entrei na menopausa. E o que ela estava sentindo era climatério. Se a gente vai tratar com as medicações que agem em sistema nervoso central, ou se a gente vai tratar com a parte hormonal, a gente vai conversar com ela, mas eu acho que ela tem esse direito a escolher o que ela quer. Entender o que está acontecendo com ela. Porque, além de tudo, Carla, a gente se sente culpada. É isso que eu sinto das pacientes no consultório. Doutora, minha vida é ótima, meu trabalho é ótimo, e eu não sei porque eu tô assim, o que tá acontecendo comigo? E ela se sente, o tom de voz dela é de culpa, porque eu não devia estar assim. Minha vida tá ótima, eu sou culpada de estar me sentindo assim. Quando, na verdade, existe uma questão orgânica dela que está levando essas mudanças. Né? Inclusive, essa questão de culpa é muito importante. Eu vejo isso muito no consultório. Não, e você toca num ponto importante que as seguidoras às vezes comentam, de que o médico não está preparado para acolher. É isso que eu ia te falar. Se você acha que as mulheres, as médicas, Ou são mais médicos, né? sensíveis. Ah, boa. É mulher, né? Corpo de mulher, entende? Essa pergunta eu acho que eu não devia fazer, mas a gente tem que fazer, né? Eu acho que as mulheres Eu acho que estão. quando a gente vive isso, então, por exemplo, para mim esse assunto também é muito caro, porque eu tô passando pelo climatério. Então, muitas vezes a paciente, eu tô lá digitando, ela fala alguma coisa, eu às vezes até sorrio, porque eu falo também, passei pela mesma coisa, né? É lógico que a gente não pode aí virar psicanálise, não pode colocar o que a gente sente no paciente, mas é como se a gente entendesse aquilo que ele está trazendo pra gente. Então, primeiro, eu acho que muitas vezes a gente pode ter um pouco mais de sensibilidade nessa escuta, porque a gente já teve TPM, a gente já entende o que aconteceu, a gente sabe o que é o ciclo. Muitas vezes a gente também se identifica com aquilo, vivenciou, né, para mulheres mais velhas. Eu acho que todo médico está apto a tratar a menopausa, seja ele homem ou mulher, mas contanto que ele tenha esse conhecimento, né, que a gente não minimize. Ah, não, olha, faz um exercício, vai correr. Não, vai correr, maravilhoso. Mas será que só isso vai bastar para ajudar essa mulher? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que a ideia é a gente ter um preparo. Puxa, Silvia, de verdade, eu me formei em endocrinologia na USP. Tive uma aula de menopausa. É muito pouco. Então, assim, como que outros médicos vão saber sobre esse assunto se ele não é colocado? Então, eu acho que a gente trazendo isso de uma maneira mais, né, até de necessidade mesmo, né? Esse assunto está cada vez mais nas mídias, eu acho que isso também vai trazer, né, despertar uma necessidade de mais estudos e de uma formação melhor de médicos de unidade básica até. Eu falo que assim, nem todo mundo vai conseguir passar com um endocrinologista. Nem todo mundo vai conseguir passar com o gineco, ou vai ter um gineco preparado. Que mais médicos saibam sobre isso para que possam acolher essas mulheres. Aí, o que que essas mulheres que não têm acesso a uma endocrinologista ou, como você falou, né, um tratamento mais exclusivo, o que que ela tem que perguntar para o médico? Ela não foi em você, foi no médico. Quais são as perguntas principais para que ela entenda o que ela está passando? Então, eu acho que assim, primeiro imunida de informação. É, Da percepção do que o seu corpo está mudando, o que está acontecendo, entender o que é o climatério, entender que é a menopausa. E você quer saber, Carla? Bater um papo com o médico. Eu falo que, isso. na verdade, hoje em dia, a gente tinha muito uma medicina que era uma medicina curativa. Então, a gente falava assim. Tanto que os médicos, ele fala assim, o que você, né, tá sentindo? Né? É como se eu tivesse que ter algum sintoma. Mas, às vezes, a proposta hoje é entender como você tá. Me conta um pouco a sua rotina. Até a primeira pergunta, não é o que você tá sentindo. Por que eu tenho que ter algum sintoma para passar no médico? Eu não preciso ter sintoma, eu preciso acompanhar a minha saúde. Então, essa medicina que é olhar para o seu corpo e conversar com ele e participar do assunto. Então, olha, doutor, eu, na verdade, estou sentindo isso, 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 por causa de 42 anos. Você acha que poderia ser o climatério? Então, ou seja, traga para ele essa pergunta, né? Ah, deu uma gugada? Eu acho isso ótimo. Né? E quando eu não sei, às vezes eu falo, olha, não sei, deixa eu perguntar, eu vou estudar um pouco mais e eu te respondo, né? Eu acho que é lógico que o especialista, o médico, ele tem anos de estudo. Não vamos tirar essa responsabilidade e é lógico que ali ele vai trazer muito mais conhecimento. Mas eu acho que é participar,
trazer os sintomas, ficar atenta. E muitas vezes falar, poxa, eu li sobre isso. Eu acho que seria legal. Eu li sobre esse tal tratamento. O que que você me sugere? Eu acho que é ter essa participação colaborativa. O corpo é nosso, né? O corpo é da mulher. A gente que vai viver mais 40, 50 anos. Então, a gente tem que participar, sim, dessa proposta junto com o médico. Uhum. Como médico, né? Precisa de uma. A medicina precisa formar os médicos numa educação básica, né? As mulheres precisam saber o que perguntar. Precisam, porque isso que você está falando é importantíssimo, né? Se informar antes para poder saber o que perguntar. Porque é muito difícil você, principalmente pessoal assim, com menos poder aquisitivo, de enfrentar um médico, doutor, né? Perguntar, não entender e perguntar e querer, enfim, querer saber. Como é importante, né, esse tipo de programa para o pessoal saber o que perguntar e saber o que é o seu corpo e validar o seu corpo para poder dizer, por favor, né, me oriente. E se você não ouvir a resposta que te satisfaça, muda, vai para outro lugar. Concordo, Silvia. Eu penso muito nisso, tá? Porque assim, eu sei o quanto doeu e eu nem estava lá no finalzinho, né? Eu estava só no começo, né? Como especialista, percebi. Então, se doeu em mim, pode ter doído em muitas mulheres. E eu acho que esse acesso, ele é um acesso muito limitado, tá? Infelizmente. São poucas mulheres que conseguem ter um atendimento de qualidade. E eu acho que é um direito de todas. Então, eu acho que não tem que ser o especialista. Esse é meu olhar, tá? Eu Uhum. acho que o especialista, ele tem que tratar a menopausa em casos selecionados. Então, ou seja, uma mulher que tem uma endometriose, uma mulher com histórico de câncer de mama, uma mulher que já teve uma trombose. Ok, então essa mulher vai para o especialista. Agora, uma mulher que não tem nada, nada no sentido que assim, não tem nenhum histórico, não tem nenhum risco e tá com sono ruim. Ui, tá com sono ruim. Tá com alteração. Ok. Então, o médico da unidade básica, ele tem que saber sim manejar isso. Eu acho que é um pré-requisito, é saúde pública total. Vocês estão falando, a gente está falando muito do corpo, e a gente conversou sobre saúde mental, que eu acho que é importante falar do brain fog, né, que é um nevoeiro, de depressão. Acho que é legal também, É, é, interessante, né? hoje, cada vez mais, né? Então, vamos deixar até bem claro, porque assim, quando a gente pega o consenso, Carla, o que que eles falam? Quando indicar a reposição hormonal? Em mulheres que têm sintomas, quais são os sintomas? Fogachos, alterações de saúde íntima, perda de massa óssea. Mas a gente não fala nada no consenso de entrar com reposição hormonal para sintomas psicoemocionais, para alterações de comportamento, para alterações de memória e cognição. Então, isso hoje, ele ainda é um assunto que está sendo trazido agora, né? Nesse último ano. Segundo ponto, a gente também não fala de reposição com aspecto preventivo. Então, uma mulher que está sintomática, será que vale a pena eu entrar com uma reposição para prevenir, por exemplo, Alzheimer? Para eu prevenir doença cardiovascular? Hoje, no consenso, ele não recomenda isso. Ele fala que, assim, a gente precisa de mais estudos com reposição hormonal para que a gente indique reposição de maneira preventiva. Perfeito, vamos fazer mais estudos. O que eu acredito é que a gente minimiza a alteração cognitiva. A gente minimiza a questão da memória. Por quê? A gente olha muito para a reposição hormonal e a gente olha muito para a saúde da mulher com um aspecto reprodutivo. Então, a mulher, durante o seu acompanhamento, o médico dela é o ginecologista. Né? Olha só. Né? A gente vai olhar sempre para a mama, para o ovário, mas a gente não olha para o coração e a gente não olha para o cérebro. Quantas mulheres que chegam no meu consultório e nunca fizeram um exame cardiológico? Porque a gente associa que problema no coração é um problema do homem. Mulher é um problema do ovário, da mama, como se a gente não tivesse coração, como se a gente não tivesse cérebro. A gente tem coração e a gente tem que cuidar dele. A gente tem cérebro e a gente tem que cuidar dele. Mas a gente ainda, nessa formação cultural nossa, a gente perdeu até essa percepção que a gente tem mama, a gente tem ovário, mas a gente tem tudo o resto. E a gente precisa olhar para isso. Aham. Então, e aí quando a gente fala de nevoeiro mental, é muito importante. A gente tem cada vez mais estudos, Carla, da importância do estradiol no funcionamento cerebral. O
O estradiol, na verdade, ele tem um receptor no cérebro, nas células cerebrais, nos neurônios, e ele faz com que tenha captação da glicose. Peraí, que foi difícil. Explicar o que é nevoeiro também. Vamos lá. Então, ele faz com que entre a comidinha para dentro da célula. Então, ele faz esse neurônio funcionar direito. Por quê? Porque o neurônio é uma das poucas células do nosso corpo que só gosta de glicose. Ela não gosta de gordura, ela não gosta de proteína, ela gosta de glicose. Então, para essa glicose entrar no neurônio, eu preciso desse estradiol. Quando esse estradiol cai, esse funcionamento do neurônio ele se modifica. Então, ele diminui o metabolismo dele, ele diminui o funcionamento. E com isso aparece o nevoeiro, que são sintomas de alteração de memória, esquecimento, uma diminuição da velocidade do nosso pensamento. Então, às vezes eu falo assim, puxa, eu fazia várias coisas. Não é que a gente tem que ser multitarefa, mas a gente começa a perceber que a gente não dá mais conta daquilo. Eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo me concentrar. Estou lendo um livro, daqui a pouco eu tenho que voltar a página porque eu esqueci o que eu li. Ou às vezes eu estou indo até a cozinha e eu falo, o que eu ia fazer mesmo? Então, ou seja, essas atividades do nosso dia a dia começam a ficar prejudicadas por diminuição de concentração, foco, memória e até uma certa lentificação. Puxa, eu não consigo mais pensar rápido. Então, isso é uma das características do nevoeiro e ele acontece por essa diminuição desse funcionamento dos neurônios por causa da queda do estradiol. E ele é muito minimizado, viu, Carla? É que você tá ficando velha mesmo. Tipo, isso acontece, a idade, a gente não consegue mais funcionar como antes. Que existe uma mudança do nosso corpo, é fato. Mas tão precoce, relacionado ao hormonal e com tratamento, ok. Então, isso eu consigo controlar. Algumas coisas vão acontecer ao longo do tempo. Mas essa hoje acho que a gente tá olhando com mais carinho. E aí tem a relação com a questão do Alzheimer. Então, assim, hoje, cada vez mais, a gente tem essa relação de por que as mulheres têm mais Alzheimer do que os homens. E por que as mulheres têm mais Alzheimer lá na frente do que câncer de mama, inclusive? Na verdade, o Alzheimer é mais prevalente do que o câncer de mama em pacientes mais idosos. E a gente sabe que hoje tem essa relação dessa queda de estradiol precoce. Tanto que quanto antes a gente tem a menopausa, maior é esse risco. E alguns estudos mostram que as mulheres que fazem reposição têm menor risco de Alzheimer. Então, a gente tem grandes estudiosas desse impacto do hormônio com o cérebro e trazendo isso para que a gente olhe com mais atenção. Fiquei com uma dúvida. Eu também. Vai primeiro, mãe. Acho que eu tô com esse negócio que você falou, assim, Tá fog, Você tá com fog, mãe? fog mental. Deixa eu perguntar, é importante ou vale a pena ou tem sentido colocar, colocar estradiol nessa, que você não faz reposição hormonal, mas não sei como é que está meu estradiol. Se eu achar que preciso e minha gineco também, é o caso? Quer dizer, pode fazer uma reposição de estradiol, um a mais, na minha idade? Vamos lá. O que a gente tem em relação a essa questão? Essa é uma pergunta muito frequente por causa daquela questão da janela de oportunidade, né? Então, o estudo que a gente teve, que foi em mulheres mais velhas com alto risco cardiovascular e com o estradiol oral, que aumenta o risco de trombose, foi um desfecho ruim. Foi, ou seja, um resultado ruim. Então, isso a gente já sabe que não vai repetir mais. Mas e a mulher que, na verdade, é um baixo risco? Porque tem uma alimentação regular, não fuma, mas tá lá com os seus 65, 70 e já tá com mais de 10 anos de menopausa. Entrar ou não? Então, se a gente for pegar de literatura, Silvia, a resposta é não entra. Mas o que a gente discutiu, inclusive no último congresso brasileiro que teve de endocrinologia? A gente não precisa ser sim ou não. A gente tem que avaliar cada caso. É uma mulher que tem sintomas? É uma mulher que a gente está vendo que ainda vale a pena entrar com estradiol? Por quê? Porque a gente não vai entrar com ele oral. A gente vai olhar com ele transdérmico. É uma mulher que está mostrando pra gente que vai ter benefício. Porque muitas vezes, numa mulher que não tem nenhum sintoma, se a gente entrar com o remédio, pode ser que ela fale, Pri, não vi diferença nenhuma. Então, para que eu vou correr um risco sem o benefício? Então, eu acho que é muito importante, primeiro, entender o que ela está trazendo de queixa. Segundo, entender que a forma transdérmica não tem esse aumento do risco de trombose e fazer uma monitorização. Então, eu sempre falo, olha, antes de começar a reposição nesses casos, vamos fazer uma avaliação cardiológica completa. Vamos ver se tem calcificação. Vamos ver se tem placa. Não tem nada. E tem sintoma? Você tá... E assim, é ser parceira. Olha, é isso que tem no estudo. A gente está fazendo uma
tem isso no consenso, você quer tentar? Eu tô com você. A gente assume isso juntas. Eu acho que é isso, é uma parceria. É ela entender e ela também escolher junto comigo. Só para a gente finalizar essa questão, hoje, o que a gente tem muito claro na literatura é que essas mulheres que fazem reposição hormonal mais jovens teriam esse benefício de diminuir risco. E mulheres mais velhas? A gente tem pouquíssimos estudos, Silvia, pouquíssimos estudos, de mulheres com Alzheimer que foi dado estradiol para ver se mudava o curso da doença. Os resultados foram um pouco inconclusivos e não teve muito benefício. Mas aí é o seguinte, pacientes que já tinham uma alteração importante, que não tinha nada a ver com a questão da menopausa, era entender se o estradiol entrar lá na frente, se isso muda o curso da doença. São estudos bem pequenos, pode ser que até façam estudos maiores depois, mas esses que foram feitos a gente não teve muito benefício. Então, por isso que a gente não faz isso de rotina. Mas acho que nada como a gente continuar estudando. Minha dúvida, acho que é um pouco anterior, é a nomenclatura. Quando você fala estradiol, é o estrogênio? Sim, assim, o estrogênio, Carla, a gente tem vários tipos de estrogênio no nosso corpo. Tem o estriol, tem a estrona, tem o estradiol, cada um com a sua intensidade e com uma função. Hoje, a recomendação para a reposição, tanto que é por isso que a gente acaba dosando esse no exame de sangue, é o estradiol, Tá. porque ele é mais potente, porque ele tem um efeito melhor, ele tem um efeito menos inflamatório. O estriol, por exemplo, que antigamente a gente fazia essa reposição com estriol, é um hormônio que ele aumenta na gestação. Ele é 80 vezes menos potente do que o estradiol. Então, às vezes você está usando, e na verdade você não está usando nada. Então, hoje, a recomendação de consenso é que a gente utilize o estradiol, que seria o estrogênio mais potente e mais benéfico no nosso corpo. Existem outros, mas que muitas vezes não fazem sentido na reposição ou ficarem sendo dosados durante a menopausa. É importante que a mulher saiba a diferença do hormônio sintético para o biosintético ou isso é bobagem? Isso não é uma coisa importante? Então, não, é importante. É importante. É importante. Eu anotei aqui, sumiu minha pergunta sobre isso. Por quê? Porque, assim, muito foi colocado na mídia sobre hormônios bioidênticos. Bioidêntico, né? Isso. Sintético, é bioidêntico isso. Bioidênticos. E aí criou-se uma imagem que a reposição é algo muito difícil, que pouquíssimos médicos podem fazer e que pouquíssimas mulheres podem ter acesso, quando na verdade não é. Hoje na farmácia, a gente consegue comprar hormônios bioidênticos. O que é isso? Na verdade, são hormônios que são semelhantes ao hormônio do nosso corpo. Então, o nome certo, Silvia, é isomolecular. Por quê? Iso igual molecular tem a mesma molécula. Então, ou seja, eu tenho uma estrutura molecular do meu hormônio estradiol. O hormônio bioidêntico, ele é exatamente igual. Perfeito. Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade. Tanto que o estudo que foi feito, que deu resultado ruim, ele era um estrogênio conjugado equino. Então, vinha lá das éguas prenhas. Então, ele tinha uma estrutura muito diferente da nossa. O problema não era que tinha estrutura diferente. O problema é que passava pelo fígado. Ele era oral. Então, quando esse hormônio oral passa pelo fígado, aumenta o meu risco de trombose. Quando o hormônio ele é transdérmico, ele não tem esse aumento. Então, hoje, a recomendação é que sejam os hormônios transdérmicos e o que a gente tem disponível na farmácia, que é o estradiol, que é o estradiol, desculpa, que é o estrogel, que é o Sandrena, são hormônios bioidênticos. E que, assim, lógico, não é que é barato ou caro, mas são acessíveis a grande parte das mulheres. Quando a gente vai falar de sintético, aí a gente vai falar muito da questão das progestinas, né? Que são os progestagênios sintéticos. Então, quando a gente vai falar do P da reposição, que tem o E, que é o estradiol, e tem o P, que são as progestinas ou a progesterona. A gente recomenda a progesterona natural micronizada. O que é a progesterona natural micronizada? É a progesterona bioidêntica, é a progesterona igualzinha do nosso corpo. Por quê? Porque ela tem menos efeito em mama. Inclusive, os estudos com ela não mostraram aumento do risco de câncer de mama. É uma progesterona igual a que a gente tem. Maravilhoso. Todas as mulheres vão se identificar com ela? Não. Algumas mulheres a gente vai ter que usar uma outra proposta. Aí vem a individualidade. Mas é importante as mulheres entenderem que existem hormônios bioidênticos, que eles não são nada do outro mundo, que eles são acessíveis e podem ser comprados, não precisam ser manipulados, e que, na verdade, a proposta é essa hoje em dia.
É por via oral esses? Ou é intradérmico? O transdérmico. O Transdérmico. estradiol, a gente recomenda que seja em forma de gel ou adesivo. A progesterona é oral. Por quê, Silvia? Porque ela transdérmica não tem boa absorção. Então, eu passo, mas não absorvo. E aí, ela não faz a ação dela. Então, a progesterona, a gente realmente recomenda que seja oral ou vaginal. E não tem metabolização hepática. Não aumenta o risco de trombose. Então, a gente pode ficar tranquilo em utilizá-lo, tá? E a testosterona? Ai, vamos lá. Ó, menina, faltam 7 minutos só. E esse é um assunto importante. É, Esse é um Que assunto você ainda tem que importante. fazer uma listinha. Uma lista. O que olhar antes, né, de acabar aqui a conversa. Testosterona. Então, a gente já falou aqui hoje que por muito tempo foi olhado só o estradiol e a progesterona. A gente tem feito mais, né? A literatura tem feito mais estudos com a testosterona, entendendo que ela também é um hormônio feminino. Hoje, a recomendação é que mulheres com diminuição de libido, né, com diminuição, distúrbio do desejo sexual hipoativo, ou seja, mulheres que têm um menor desejo sexual, possam receber a testosterona tanto antes quanto depois da menopausa, pré e pós-menopausa. Então, essa é a indicação da reposição da testosterona. Eu acredito, né, que a testosterona ela é um hormônio que vai fazer falta em algumas mulheres e em outras não. Eu tenho mulheres no consultório que não fazem reposição com testosterona, então ótimas. Eu tenho mulheres que a gente já começou a reposição. E mesmo assim, tem diminuição de libido, tem diminuição de prazer pela vida, tem dores musculares, tem perda de massa óssea. Ressecamento também, vaginal? O ressecamento está mais relacionado com o estradiol. Eu Tá. acho que ela trabalha mais a questão do desejo, a questão do prazer. Nesses casos, ok, vamos tentar a testosterona e ver se isso muda. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo desse hormônio. Ele não vai fazer cair cabelo, nem ter acne, se ele for usado na dose certa. Agora, a gente usar a testosterona para fins estéticos, puxa, então eu vou usar para ficar fortona, ganhar massa muscular. Peraí, aí também não. Por quê? Porque a gente tem consequências negativas. Porque até para ter esse resultado, geralmente são doses suprafisiológicas. São doses além daquilo que é o normal para a mulher. Então, acho que a ideia é essa: utilizar quando indicado, até porque o consenso aprova isso, mas entender que libido, ela vai mais do que questão do desejo sexual. Ela vai além. É a libido pela vida, é o prazer. Tá na cabeça, né? Sempre fala isso, É, né, mãe? tá na cabeça, é aquela alegria de viver, ou construa, né? É. Meninas, temos Exatamente. 4 minutos. Quer dar a sua última palavra? Foi um papo bom, né, mãe? Muito bom, ótimo, muito bom. Quer Não, deixar vou deixar vocês falarem o que Não, vocês você preferirem. deixa uma mensagem, né? É, eu Agora. acho que você podia fazer uma listinha, quer dizer, quando procurar, né? Porque você falou alguns sintomas que eu acho importante marcar. Então, vou dar a minha palavra. Aí vocês terminam, tá? Primeiro, sempre se olhem. Sempre olhem para o seu corpo, percebam as mudanças que estão acontecendo de algo que você nem pense que pode ser hormonal. Deixa ali listado, leve para o seu médico. Segundo, não desistam de se cuidar. Então, ou seja, a gente tem diversas formas de tratamento, mas eu não posso porque minha irmã teve. Ok, então a gente tem outra proposta para você. Sempre tem uma proposta para que a gente possa amenizar esses sintomas que estão acontecendo. Não minimize o que você está sentindo. Compartilhe com outras mulheres, tenha um grupo de apoio, aprenda mais e conheça o seu corpo. E a menopausa é fichinha perto do aprendizado de longevidade. Eu acho que a gente tem que olhar para a menopausa, sim, mas o meu, assim, não estou sendo puxa-saco. Aprendam sobre longevidade. Eu acho que isso, na verdade, é mágico para que a gente leve isso para a nossa vida e seja tudo muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais sábio e maduro. Deixando a minha mensagem rapidamente. Menopausa não é fim, gente. Queria falar. A gente tem prazer, a vida continua, a gente, né? Porque as mulheres acham que, ai, acabou. Não, não acabou. O que você falaria, mamãe? Bom, você roubou minha palavra. Ô, mama! Desculpa, mama. É que a gente pensa parecido, né? Menopausa não é fim, depende, né, com você, enfim, encara a vida e mais que tudo, eu acho que curiosidade é fundamental. A hora que você perder a curiosidade, você está velha,
com 20 anos, com 30, 40 velha. Se você manter a curiosidade pela vida, eu acho que vai longe, você consegue levar as coisas e viver a vida daquilo que ela tem de interessante, né? Que a gente não sabe tudo. Então, é isso. E prazerosa, né, mãe? Prazerosa. É isso aí. Querida, delícia de conversa. Delícia, Ah, maravilhosa. seu Instagram, por favor, fale para as nossas seguidoras. É DRA, de doutora, underline, Ana Priscila Soggia, SOGGIA. E esse Priscila com 2 L's? Não, é uma L só. Obrigada, foi lindo. Obrigada lindo, pela muito- conversa. De novo, parabéns pelo trabalho. Sou fã número 1 mesmo. E que a gente possa trazer mais conhecimento para mais mulheres. Volte sempre. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.